nossa forma de pensar, essa crença de que temos que dar conta de tudo, muitas vezes faz a gente negar a presença e a possibilidade de apoio. Bem-vinda ao programa Senhora Ansiedade. Essa é uma série de lives que tem como principal objetivo te oferecer ferramentas, reflexões, para que você possa olhar atentamente e tratar a questão da ansiedade. Meu nome é Marília Castro e no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte tema: você não tem que dar conta de tudo. Essa frase ou essa sensação de ter que dar conta de tudo já deve ter te acompanhado em algum momento da tua vida, ou em grande maioria das mulheres. Isso é recorrente, né? E o que é esse tudo? Trabalho, finanças, família nuclear, relações amorosas, filhos, casa, saúde, beleza, relações sociais. Por que vem essa cobrança de termos que dar conta de tudo? Que crenças são essas, ou que cobranças são essas, que são frutos do perfeccionismo? Você é perfeccionista e por isso você se cobra tanto de dar conta de tudo? Você tem medo do julgamento alheio? Você tem uma cobrança de ser esta mulher moderna, que ao mesmo tempo que é livre, e que pode trabalhar, e que pode ser independente, também quer ser uma ótima mãe, uma perfeita filha, uma perfeita parceira, essa mulher moderna que tem tantos, que quer estar conectada em tudo, ou você sente essa sensação, ou se cobra de dar conta de tudo, porque você sente modelos de mulheres que vieram antes de você na tua família, modelos ancestrais, mães, avós, tias, bisavós, que eram essas mulheres narradas para você, ou que você viu, ou que você idealiza, que eram pessoas que davam conta de tudo, entre aspas. Então percebe, é teu perfeccionismo, é o medo do julgamento, é a ideia de ser uma mulher moderna, que está em vários espaços, que acumula vários papéis, e por isso que você quer dar conta de tudo, é o peso de seguir ou ser como as mulheres que vieram antes de você, mães, tias, avós, e por isso você se cobra de dar conta de tudo. E o que significa não dar conta de tudo? Significa que você é uma pessoa irresponsável, uma mulher irresponsável? Significa que eu sou incapaz? Significa que eu sou displicente? Que eu sou desorganizada? O quanto é necessário que a gente faça algumas mudanças mentais, porque essa autocobrança de dar conta de tudo, ou seja, é você mesma. Lógico que há uma demanda externa, narrativas familiares, culturais, que jogam, que atribuem à mulher muitas funções,
mas o quanto também há certas formas de pensar que reforçam essa situação de achar que eu tenho que dar conta de tudo. Às vezes, isso pode fazer com que você negligencie apoios, pessoas, hoje se fala rede de apoio, né? Mas essas pessoas que às vezes estão aí para te apoiar. Às vezes, hoje mesmo, numa das sessões que eu fiz, né, de psicoterapia, era exatamente uma cliente ali numa angústia, porque ela sentia que ela tinha falhado, porque ela solicitou para um gerente, para uma pessoa que estava acima dela, para intervir numa situação que ela vinha acompanhando. E ela se sentiu, ela se cobrou, ela sentiu que ela tinha falhado, que ela tinha que ter dado conta de tudo sozinha. Sendo que, quando a gente faz parte de uma equipe, que a gente tem alguém acima de nós, um diretor, enfim, uma diretora, que há uma hierarquia ou que há pares, esse é o tipo, uma relação de trabalho saudável. Existe uma equipe porque se pressupõe que as pessoas não vão dar conta, não tem que dar conta sozinhas de tudo. E que essa equipe, essas pessoas vão compor, vão apoiar umas às outras. E muitas vezes é tão forte essa crença de que a gente tem que dar conta de tudo sozinha, que a gente não considera e nem honra, nem reconhece uma estrutura que é uma estrutura de apoio, por exemplo, uma equipe profissional. Quem dirá quando a gente precisa de um apoio que não é de uma estrutura de uma equipe formal, como no trabalho, né? Quando a gente precisa do apoio de alguém para auxiliar a gente na nossa casa, no cuidado com o filho, quando é para pedir apoio, né, em outras situações, e que não tem uma equipe formal, como, por exemplo, no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, a gente, essa nossa forma de pensar, essa crença de que temos que dar conta de tudo, muitas vezes faz a gente negar a presença e a possibilidade de apoio. E o quanto, muitas vezes, a gente tem a sensação de que a gente também nega que há ciclos, que a gente faz parte de uma rede naturalmente. O mundo não precisa de nós para girar. O nosso corpo, imagina se a gente tivesse que comandar todas as coisas, todas as funções que nosso corpo exerce, se eu tivesse que mandar minhas células se dividirem. Por que eu estou trazendo isso? Há ciclos, a nossa natureza de humanos, a nossa natureza, a gente faz parte de uma rede em que, naturalmente, essencialmente, nós, na nossa essência, apoiamos uns aos outros. Não somos isolados, né? O nosso corpo funciona, né? Não adianta você ter um coração perfeito e um pulmão comprometido. Um apoia o outro. A partir do momento que o pulmão ele começa a se adoecer, ele começa a impactar o coração, né? E também, se um tá bom, auxilia o outro. Então, essa é a nossa natureza e, de alguma forma, quando a gente começa a achar que tudo sou eu que tenho que fazer sozinha, eu estou negligenciando a minha própria natureza. Como fazer para viver sem essa crença tão forte de que a gente tem que fazer tudo?
Então, um passo importante e norteador, um parâmetro importante são os nossos limites. Reconhecer os nossos limites. Eles apontam, né? Eles colocam ali uma coisa importante de que, opa, tá demais, tá desrespeitando. E muitas vezes, essa necessidade da gente ter, isso achar que a gente tem que dar conta de tudo, a gente negligencia ou bloqueia espaços de pessoas que estão à nossa volta. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. O outro pontão, aceitar os limites, reconhecer nossos limites, aceitar as nossas imperfeições. Eu não preciso carregar e levantar todos os pratos. E eu não dou, e assim, se eu não tiver com todo, né, equilibrando todos os pratos, e se eu não der conta, tudo bem, algum prato vai quebrar. Eu mandei até há poucos dias atrás para algumas mães da minha rede um texto lindo. Depois eu deixo aqui anotado. Agora que me veio o texto na mente, que fala exatamente disso, né? De a gente querer sustentar vários pratos, equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, e que às vezes tudo bem, um prato vai cair, vai quebrar. Tudo bem, temos outros pratos. O que isso quer dizer? A gente precisa aceitar a nossa imperfeição. Às vezes a nossa casa não vai estar tão arrumada quanto a gente gostaria. Às vezes a gente não vai estudar o quanto a gente gostaria, o que seria perfeito, mas o quanto é importante a gente filtrar o que é essencial, o que tem uma frase que eu sei que o Érico Rocha fala muito, melhor feito do que perfeito, certo? E tem coisas que não precisam ser feitas por nós. Isso também é muito importante. O outro ponto, então, reconhecer limites, aceitar imperfeições, ser menos autocrítica. Isso vai ajudar muito para a gente aceitar as nossas imperfeições. Aceitar o apoio, reconhecer o apoio. E às vezes a gente se fala muito na rede de apoio quando se tem um filho, né? Mas às vezes você trabalha numa equipe e que você pode ter apoio. Às vezes você tem vizinhos, né? Você pode estabelecer ou perguntar se a pessoa pode te apoiar em tal coisa. Às vezes você tem amigos, tem família, pergunte. E muitas vezes a gente acredita que pedir é um sinal de que eu falhei. Mas tem uma coisa muito importante. Se você tem relações, se você tem pessoas, apoio, relações na tua vida, é porque você as cultivou. Esse é o primeiro ponto. A outra coisa é, se essas pessoas não puderem te ajudar, elas reconheçam que elas vão, se elas não puderem, se for ser demais esse pedido que você tá fazendo, elas também são adultas e elas vão poder pôr limite. Eu não consigo, só consigo se for dessa forma, entende? Então, o quanto é importante, porque essas pessoas só vão saber que você precisa e que apoio você precisa se você disser. Quando você está numa situação que você possa delegar, delegue. Delegue para os seus filhos, delegue para as pessoas que trabalham com você. Será que delegar quer dizer, será que tudo precisa ser feito por você? E aprenda a dizer não. Porque será que tudo que te pedem você precisa fazer? Será que
todas as oportunidades que aparecem, você precisa agarrar? Um dos momentos que eu percebi em mim esse momento de sobrecarga foi um momento de... Foi muito curioso, porque é um momento meio icônico para algumas pessoas, né? Mas para mim, logo que eu casei, eu atendi em 2 lugares, quinzenalmente eu trabalhava num treinamento que era de sexta a domingo. E casei, queria ter minha casa com a minha carinha, do meu jeito, gostava muito, né, da ideia de ter a minha casa, de arrumar as coisas, e eu vesti a camisa disso, e assim, eu fiquei paranoica com a minha casa. Toda hora eu estava arrumando, toda hora que eu podia, eu estava deixando as coisas no jeito, e imagina dormir sem deixar a louça lavada, e enfim. E aí chegou um dia que o meu marido chegou e falou assim: olha, eu sei que você é psicóloga, mas eu vou fazer o diagnóstico. Você tá com um toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Ele fez uma brincadeira assim. Eu falei: o que você tá querendo dizer? Eu estou obsessiva por limpeza, por arrumação da casa. E realmente eu estava num estado ansioso com a questão da casa. E assim, todo final de semana a gente recebia alguém em casa, família, amigos, e era assim, eu entrava numa ansiedade de fazer coisa, eu fazia pão, e aí eu queria fazer pão, e eu queria fazer bolo, e eu queria deixar a casa toda arrumada. E a hora que ele falou isso, e eu trabalhando em 2 consultórios, trabalhando em treinamentos com grupos aos finais de semana, a cada 15 dias, e tudo isso acontecendo, e eu, né, mal curtia, gastava muita energia com essa questão da casa. Quando ele me falou isso, e ele falou: olha, você tá obsessiva com essa questão da casa, tá chato, tá ruim. Naquele momento eu olhei e parei e fiz: não, peraí. E eu com a sensação que eu tinha que fazer tudo. Então, se ele fizesse alguma coisa, o jeito que ele deixava a roupa, o jeito, aquilo me incomodava, porque tinha um jeito certo. Ele queria lavar a louça de manhã, e eu tinha uma coisa de que não podia dormir sem lavar a louça. Quem dizia para mim que não podia dormir sem lavar a louça? Minha mãe. Minha mãe sempre teve o hábito. Por quê? Porque meu pai faz o café da manhã, e ele não gostava de acordar e ter a pia com louça suja. Então, eles criaram essa dinâmica de não se dormir com a louça suja. E essas coisas, e essa cobrança de eu ter que estar sempre com a minha casa arrumada e organizada, porque eu quis muito essa casa, começou a me criar uma ansiedade de que eu tinha que dar conta de tudo, e eu estava num momento de ascensão profissional, que aquilo começou a criar uma tensão. E em algum momento, quando ele me disse isso, eu parei e fiz: não, peraí, para que eu casei mesmo? Qual que é a função dessa casa? Ela tá sempre impecável para eu receber as pessoas, ou a função dessa casa é ela me acolher, e aí ela me aconchegar, é ela acolher essa relação de nós dois, é ela acolher essa nossa nova construção. E aí, esse momento, eu refiz, eu olhei, eu revisitei e ressignifiquei o que era essencial, o que era importante. Eu não ia conseguir fazer tudo, e eu nem queria fazer tudo.
Mas o que que era essencial? E aí a gente parou de chamar essa obrigação de que tinha que chamar pessoas frequentemente para vir em casa. Eu parei com essa cobrança de que tem que lavar a louça antes de dormir. E aí a gente foi ressignificando, eu fui ressignificando e fui tendo uma relação mais compassiva comigo, mais acolhedora comigo e ressignificando qual que era essa minha relação, a relação que eu queria ter com a casa e qual que era a função que ela tinha para mim. Como que essa cobrança de ter que dar conta de tudo foi aparecendo e se manifestando no consultório com as mulheres que eu atendo ao longo desses anos todos? Por exemplo, uma coisa muito comum é essa cobrança de que eu quero ser mãe, mas eu estou investindo na minha carreira e ao mesmo tempo tem minha casa e eu quero viajar e eu quero o meu corpo e, enfim, mil cobranças e muitas vezes na hora que essa demanda, por exemplo, de ser mãe vem, ou esse desejo, não é demanda, esse desejo, qual que é a pergunta que vem? Será que eu vou dar conta de tudo? Será que eu vou ser uma boa mãe? Mas e o meu trabalho? E a minha vida social? E as minhas viagens? E esse é um momento que essa cobrança, esse é um dos momentos que essa cobrança de dar conta de tudo fica muito evidente. E é algo muito importante da gente olhar o quanto a vida ela é cíclica e ela é uma dança. O que eu quero dizer com isso? Há momentos, o valor, e isso tem muito a ver com esse tema do que a gente tem que dar conta de tudo, tem momentos em que algumas temáticas ou algumas ações na nossa vida, algumas funções da nossa vida, elas estão à nossa frente, ou seja, elas são essenciais naquele momento. E que, por exemplo, uma mulher, quando ela tem um filho, quando ela tem num momento de pós-parto, aquela relação, ela é essencial, ela é o eixo, ela é tudo, aquilo, o holofote está para ali, está para aquele momento. O trabalho, a relação familiar, a relação amorosa, elas são apoios, elas ficam ali. Parece que coadjuvantes, mas ficam coadjuvantes, mas elas são muito importantes para dar um apoio, né? Por isso que é tão importante uma cultura e uma sociedade em que oferece boas condições de licença maternidade, porque ela não precisa se preocupar, ela não precisa ficar atenta a isso, ela tem esse apoio. E aí, essas outras temáticas ficam ali dando apoio para que, nesse momento da tua vida, a sua grande parte da tua energia esteja para você se encontrar nessa experiência de maternar, de receber esse ser e de nutri-lo nesses primeiros meses. E isso em algum momento, por que eu falo que é uma dança, é o ciclo? Teve um outro momento da tua vida, da nossa vida, em que grande parte da nossa energia, do nosso olhar, da nossa atenção, está na nossa vida profissional, está no nosso movimento para a independência, está nos estudos. E aí tem um outro momento que está na vida social, e é uma dança. Não tem que ser tudo ao mesmo tempo. Sabe? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Compartilhem, façam perguntas. No final da live eu sempre abro espaço para a gente dialogar. Então é muito importante que uma das compreensões significativas
para esse tema, eu tenho que dar conta de tudo, é a gente reconhecer que a nossa vida é dinâmica. E que nessa dança da vida, tem momentos que a gente vai dar passos para a direita, tem momentos que a gente vai dar passos para a esquerda, tem momentos que a gente vai rodopiar. E essas mudanças, para que a dança aconteça, acontece com relação à nossa energia. Tem momentos que a gente vai canalizar mais energia, mais intensamente para uma área, mais intensamente para outra. E aí eu vou falar um pouco aqui mais para frente sobre as ferramentas para nos ajudar a desconstruir essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo. Por que abrir mão dessa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo ajuda a resolver a nossa questão da ansiedade? Porque se eu fico tomada e fico com essa crença aqui de que eu tenho que dar conta de tudo, de que eu tenho que dar conta de tudo, primeiro, a gente vai ficar constantemente numa sensação de débito. Me falta isso, me falta aquilo, porque tudo é muita coisa. Segunda coisa, se eu tenho que dar conta de tudo, eu vou caminhar pela vida quase que eu tenho que correr. Eu não posso respirar. É muita coisa para fazer. E muitas vezes há também um sentimento de não parceria, de não apoio, de que tudo depende de você para funcionar, e não é assim. Então perceba essa sensação de estar sempre em débito, nossa, me falta fazer isso, me falta fazer aquilo, nossa, hoje eu não consigo. É muito apoiada nessa crença de que você tem que dar conta de tudo. Percebe a importância de desconstruir isso. Mas você pode me perguntar, Maria, e se eu abrir mão de dar conta de tudo, isso não vai me deixar improdutiva? Eu não vou começar a fazer menos coisa? Eu não vou deixar de ser reconhecida, valorizada? Ansiedade versus produtividade. Primeira coisa, a nossa ansiedade, lembra? Achar que eu tenho que dar conta de tudo aumenta a minha ansiedade. A ansiedade, ela causa um dos impactos dela é na nossa capacidade de concentração e atenção. Porque eu tô aqui e minha mente tá lá, já pensando no que eu tenho que fazer no próximo passo. E isso faz com que eu me desgaste mais e tenha menos atenção. Isso impacta na nossa produtividade. Vou falar produtividade porque essa palavra é tão complicada, porque ao mesmo tempo, então assim, a gente vai ter mais qualidade de presença, a gente vai ser mais assertiva, se eu estiver menos ansiosa, se eu estiver mais presente. Mas não tem como a gente ser mais presente, mais atenta, mente, corpo e emoção no mesmo lugar, se eu acho que eu tenho que dar conta de tudo. Uma coisa não casa com a outra. E percebam, há uma cultura atual de que a gente tem que ser super produtivo. A sua relação com o seu corpo tem produtividade. Ah, se você corre, se você faz exercício, você tem que correr tanto, você tem que fazer tanto. Se você, para você ter uma relação saudável com a comida, você tem que calcular, você tem que saber isso. Há uma cobrança. É como se a gente tivesse que ser produtivo, até para você ler quantos livros você leu, quantas coisas você faz, que lugares que você conhece, quantas viagens você já fez. Parece que tudo cai nessa ideia de produtividade.
Percebam, ter que dar conta de tudo vai dividir a tua atenção, vai sobrecarregar a tua mente e vai impactar diretamente na sua presença, na tua qualidade de presença. E quando a gente está aqui e agora, presente, a gente faz as coisas com muito mais qualidade. Mas muitas vezes tem as demandas externas, trabalho, filho, compromissos. Como fazer quando, além dessa cobrança interna, há demandas externas? Primeira coisa importante é você diferenciar quando é uma demanda interna, ou seja, eu estou me cobrando, e quando é externa, ok? É muito importante que você aprenda a lidar com as frustrações alheias. O que isso quer dizer? Dizer não. Dizer não para o teu filho, dizer não para o teu, né, alguém te manda mais uma demanda de trabalho, olha, eu não consigo agora. Nem sempre o não é eu não vou fazer, mas é negociar. Não, agora desse jeito, não. Olha, eu posso, ou tem vezes que é não. Não dou conta de fazer, não vou fazer, isso não é urgente. Às vezes é alguém chegar com algo como se fosse muito urgente e você, na tua percepção, você percebe que não é urgente. E você dizer, não, isso não é necessário para agora. Não, não é. Posso fazer daqui a tantos dias, ou daqui a tantas horas. Mas você precisa lidar com a frustração do outro, ou seja, deixar de ser boazinha. E há um costume de centralizar as coisas em nós. Então é importante abrir mão e saber que às vezes as coisas podem funcionar mesmo a gente não colocando a mão. Mesmo não sendo nós a fazer. E muitas vezes isso é um pouco dolorido para algumas pessoas. Saber que a roda vai continuar a girar mesmo se eu não estiver ali. E delegar. Mas para delegar, você precisa abrir mão de que a coisa seja do seu jeito. Você precisa deixar que o outro, aquilo que você sempre fazia, que não é necessariamente você que tem que fazer, então você pode delegar, importante você ali deixar que o outro se encontre naquela função, naquela tarefa, que se ele se sentir perdido, ele vai perguntar, né? Pensa na sua relação com parceira, com parceiro, pensa na sua relação com o trabalho, você vai pegar uma atividade que não é mais essencialmente sua, que não precisa ser você a fazer, você vai delegar para alguém. Deixa aquela pessoa se encontrar e depois fazer perguntas, você vai ficar à disposição ali de fazer perguntas, mas a pessoa precisa, deixa ela, né, se haver com aquilo. E você precisa abrir mão e saber que não vai sair do seu jeito, porque não é você que está fazendo. Pode já ter acontecido de você ter delegado algo para alguém e de que não deu certo, deu alguma coisa errada. E aí, como que você vai lidar com isso? Primeiro, tenha compaixão e compreensão com os limites dos outros. Os outros, do mesmo jeito que você tem os seus limites, as pessoas também têm os limites delas. E talvez coisas que você faz há muito tempo, aquela pessoa pode estar fazendo pela primeira vez, ou fez muito poucas vezes. De novo, o tema perfeccionismo. Você vai ter que lidar com o teu perfeccionismo. Feito é melhor que perfeito.
como lidar com a frustração de reconhecermos os nossos limites. De que eu não vou dar conta de tudo. A gente precisa aceitar. E a aceitação é um exercício cotidiano. E de você falar que tá tudo bem. Tudo bem. E se você olhar para você e começar a olhar em volta, e se você começar a ter conversas mais íntimas com outras pessoas, com outras mulheres, você vai perceber que elas também têm os seus limites. Mas para isso a gente precisa abrir mão de passar uma imagem de ser perfeita, de ser incrível, de ser uma mãe que sabe de tudo, de ser uma profissional super bem resolvida. E aí, a gente desenvolve uma ferramenta muito importante, que é a empatia. E a empatia é uma ferramenta muito importante para a gente se relacionar com os nossos apoios. E também seja apoio dos outros. Respeitando os seus limites. Mas aqui agora eu vou te falar de uma ferramenta super importante para você começar a trabalhar essa questão de abrir mão de dar conta de tudo a partir de agora. Quando vier alguma demanda, ou separe as suas atividades, por exemplo, de um dia entre urgentes e importantes. Urgentes são aquelas coisas que essencialmente precisam ser feitas hoje. E elas precisam, têm urgência. E aí você vai olhar e vai ver o que precisa ser feito por você. O que precisa. É essencial que seja feito por você. E depois o que pode ser atribuído a uma outra pessoa. E uma coisa muito importante. Lembra que eu falei? Separe em coisas que são urgentes e coisas que são importantes. Então, por exemplo, é urgente ou essencial que eu fizesse a live hoje. Mas para mim, era muito importante que eu tomasse um banho tranquilo e relaxante. Tomar um banho era urgente, mas tranquilo e relaxante era uma coisa importante para mim. E eu fiz isso. O que eu quero dizer? Tinham muitas coisas urgentes para se fazer hoje. Mas, e faça. Separe o que precisa ser feito por você, o que não, delegue. Mas, eleja uma coisa que seja importante para você fazer. Que seja nutridora para você. Então, a ferramenta que eu deixo aqui para você é esse filtro. O que é urgente e que precisa ser feito por mim. O que é urgente e que eu posso ter apoio, eu posso delegar. E o que é importante que eu quero fazer por mim. E aí você vai eleger uma coisa importante, assim, para ter esse sabor gostoso no teu dia, como foi hoje para mim ter um banho relaxante. Então, você não precisa dar conta de tudo para você ser valorizada, para você ser amada,
para você ser suficientemente boa profissional, suficientemente boa mãe, mulher, suficientemente boa. Você não precisa ser perfeita. Perguntas? Dúvidas? Quero comentários. Digam que temos agora um tempinho para trocarmos. A Lu falou assim, sim, faz total sentido pensar sobre a dança, é fantástico. Né, Lu? E você já teve aí um percurso na vida, o quanto o nosso olhar, o que é essencial, o que é importante, muda, como as estações do ano, né? A nossa vida é feita de estações. O meu importante de hoje também foi tomar banho e lavar o cabelo com calma. Nossa, é tão bom, né? Também adoro lavar o cabelo. Parece que traz, revitaliza o dia. É muito bom, muito bom. E o quanto não é o lavar, né? Não é o comportamento, mas a intenção. Tem uma flor que apareceu agora aqui na minha live. Tem uma piscadinha, uma pessoa muito especial. Quantas vezes o banho, não é o ato do banho, mas se eu tiver ali com a intenção de que aquilo é um movimento de autocuidado para mim, que aquele momento é um momento de relaxar, aquilo passa a ser o autocuidado. Agora, se eu tomo banho como um protocolo de higiene e não me conecto, eu não esteja ali totalmente presente, com a intenção, não vai ser a mesma coisa. A Fabi colocou assim, uma massagem, né? Tem pessoas que a Fabi é uma pessoa da massagem, então, nossa, para ela deve ser um momento assim de restaurador. Então, o quanto é importante a gente ter no nosso dia algo que seja importante, pode ser tomar um cafezinho, tomar um chá em silêncio, com cuidado, ler o livro, ler algumas páginas do livro que tem te feito bem. Você não vai conseguir, assim, você não tem que dar conta de tudo, mas o quanto é importante no teu dia você, depois que você seleciona aquelas coisas que são urgentes, reconhece as pessoas que podem te apoiar e o que dessas atividades podem ser delegadas, também que você tenha um momento do teu dia que você faça algo importante para você. Muito obrigada e até a próxima.